Buenas gurizada, Cristiano Fetter por aqui e hoje eu vou contar para vocês aquilo que eu aprendi com os ganhadores do TMB 2025. Tom Evans, Ruth Croft e principalmente os seus treinadores e os seus treinamentos. Ah, Fetter, mas espera aí, esse é o mais alto nível do treino mundial, a gente não tem nada que ver com esses caras, nós somos corredores amadores. Bom, calma, jovens. Esse vídeo é justamente para a gente tentar pegar insights do mais alto nível e tentar trazer os insights para aquilo que a gente pode fazer aqui enquanto corredor amador. Pelo menos é isso que eu faço como treinador. Eu vou tentar traduzir isso para que tu, aí do outro lado, possa melhorar um pouquinho o teu treinamento. Então vamos lá, vamos direto ao assunto aqui. Tom Evans, o cara fez 19 horas e 18 minutos. Cara, numas condições, quem botar aí na transmissão do TMB desse ano, vai ver que, cara, foi sinistro demais. Teve neve, teve não chuva pra cacete. Então, os atletas foram levados ao extremo. Então, vamos aqui, ó. Os segredos do campeão. A primeira coisa, talvez a que chama mais atenção, que ele bateu muito nas entrevistas pós o TMB, foi o hiking. Tá? Imagina que, uh, vamos pensar assim, correr ainda é correr. Né? Correr ainda é mais rápido do que caminhar. Mas ele fez aliás, o treinador dele fez uma proposta diferente, que era melhorar muito o hiking dele para que ele caminhasse tão forte que se comparasse à corrida de alguns atletas. Então ele melhorou muito o hiking dele e fez muitos treinamentos de caminhada. De caminhada. Pô, se a gente pegar e traduzir isso para nós amadores, cara, a gente precisa caminhar. Se o mais alto nível está treinando caminhada, imagina nós amadores que a gente passa, alguns de nós, 80% da prova caminhando. Então, se faz necessário que a gente aprenda sim a caminhar. Faça treinos específicos de caminhada. Aprenda a caminhar da melhor e mais econômica forma possível. Bom, para quem não sabe, o Tom Evans ele é capitão do exército britânico, um cara que já foi para a missão em Afeganistão e tal, é um cara, ele não é qualquer um ali no meio do exército, tá? Então toda essa base militar dele, ele é muito criterioso, né? Então ele disse que nas entrevistas que ele mudou, ele tirou e colocou casaco e luva mais de 20 vezes na prova, mas não porque outro estava fazendo. Ele fez intencionalmente, ele fez porque ele precisava. E isso é muito interessante que a gente puxe para nós amadores, porque a gente chega na largada de uma prova e vê o outro com o casaco. Ah, peraí, então eu vou botar o casaco também. Ah, olha ali, o outro está sem casaco. Não, então eu vou tirar o meu casaco. Não, peraí. O que funciona para ti? Como tu lida com chuva, frio, calor, etc. Cada um deve decidir o que é melhor para si, tá? Então vamos lá. Outra coisa que ele falou ali, ele fez, ele se alimentava de forma intencional também, e ele teve uma estratégia de ritmo, porque no início da prova ele viu que ele estava num ritmo forte e já estava liderando a prova. O que ele fez? Começou a caminhar. Para quê? Para que reagrupasse, porque ali não ia decidir a prova ainda. Ele tava talvez desperdiçando energia. Não era o momento ainda. Então ele caminhou, reagrupou e continuou seguindo com um grupo um pouco mais,
até que em determinado momento ele desgarrou e foi para frente. Com relação a treinamento, de novo, né, ali eu falei bastante do hiking, mas uma coisa que é bem marcante, né, bem marcante desses atletas nesse nível, é que ele fala que ele fez muitas subidas com mochilas pesadas. E aqui, quando eu estou falando mochila pesada, é 8, 10, 12, 15 quilos de mochila. Subia, descia, tirava a mochila, subia sem mochila, descia forte, fazia bastante treino de força excêntrica, de descidas fortes. Para quê? Para fortalecer a musculatura. Fazia treinos em casa, com esteira inclinada, porque ele tem estava com a mulher grávida, uma filhinha, então ele conseguia fazer esses treinos em esteira inclinada em casa e estando ali próximo à família. Ele passou 7 semanas em Chamonix, treinando especificamente para a prova, né? Isso daí já é alto nível, né? Ou seja, treinar o mais específico possível. Ele foi tão específico que ele treinou num lugar. Mas a gente, enquanto corredor amador, a gente pode estudar a nossa prova e tentar traduzir isso dentro da nossa realidade, dentro da nossa micro-realidade. Isso é muito importante que a gente faça. Ele fez treinos no calor, né, com treino em sauna, fez periodização nutricional, tá, que daí entra na parte nutricional, eu não vou entrar nessa seara, mas ele consumia em determinados momentos da prova até 120 gramas de carboidrato por hora, e em outros momentos menos, tá? Tudo isso ele fez uma progressão gradual junto com o treinador, porque ele vinha, né, quando ele começou a trabalhar com o Scott, ele vinha de uma cirurgia de joelho. Então ele foi fazendo uma progressão aos poucos até chegar nesse nível de treinamento. E na parte mental, ali ele fazia um reforço positivo, desde a coisa mais simples. Colocou a luva, tá? Colocou a luva em determinado momento da prova. Aí ele pensava, pô, Tom, foi bem nessa, hein? Pô, tu tava com a mão gelada, agora tu tá com a mão quentinha, vai dar boa isso. Aí depois passava um tempo, ele tirava a luva. Aí ele falava, pô, Tom, muito bem, hein? Tava ficando quente demais. Realmente, foi uma boa decisão. Agora a gente tá bem. Então, esses pequenos detalhes de reforço positivo a gente pode trazer para nós enquanto corredores amadores. Cada um no seu nível, cada um do seu jeito, mas o reforço positivo, a atitude mental positiva durante uma prova é de extrema importância. Vamos para a menina Ruth Croft. Ela fez 22 horas e 56 minutos. Ela foi a primeira mulher a ter a tríplice coroa aí vamos dizer assim, do UTMB. OCC, CCC e UTMB. Ela ganhou todas essas provas. Na parte de treinamento, vamos lá. Eu botei aqui, eu dividi, mas os dois, como ter o mesmo treinador para a mesma prova, eles tinham treinamentos muito parecidos, mas eu vou chegar lá. Mas era parecido, tá? Por isso que eu só coloquei nela aqui, mas pode extrapolar para o Tom Evans também. De 180 a 200 quilômetros na semana, chegando, em média, entre 10 e 14 mil metros de desnível positivo, nos dando a informação óbvia, mas que a gente precisa colocar aqui, que o atleta de elite ele precisa de um volume semanal alto, sim, ou um atleta de endurance, né, que vai fazer uma prova grande, ele precisa de um volume semanal grande, sim, mas ele também precisa de um volume semanal de subida grande. E não só
e a gente sempre pensa na subida. Eu estou colocando aqui 10 a 14 mil metros de desnível positivo. Mas, cara, e o desnível negativo? Porque a gente vai chegar lá depois no Scott Johnson e ele fala que a gente precisa ter pernas fortes. Pernas fortes. Então, eu como treinador, muitas vezes eu não me preocupo muitas vezes com o desnível positivo de uma prova, eu me preocupo com o desnível negativo, normalmente é a mesma coisa. Então a gente precisa ter força, principalmente nós amadores, a gente precisa desenvolver muito a força excêntrica, a resistência dessa força muscular. Ela, diferente do Tom, ela tinha uma estratégia nutricional diferente, tá? Ela usava até 80 gramas de carboidrato por hora. Ela tem uma parada um pouco mais natural, ela faz uma, um atendimento com naturopata, é uma outra abordagem, com raízes, com outras coisas. E ela só usa café na prova, tá? Da parte mental, o que a gente pode trazer ali das entrevistas? Cara, que ela começou, olha só que coisa, cara, a gente, isso eu fico muito feliz de ver, porque eu fico batendo, e quem é meu aluno sabe, eu fico batendo nas mesmas coisas e começa e quando aparece no mais alto nível, pô, eu fico assim, ó, pô, se o mais alto nível tá fazendo, imagina nós aqui. Então, respiração e meditação. Respiração e meditação. Ela começou a fazer isso todos os dias, começou a fazer para se manter positiva, se manter num estado de presença para continuar treinando, porque é extremamente extenuante. Equipamentos, testes e adaptação ao frio. Ela teve um episódio de hipotermia numa Transvulcânia e ela fala que ela treinou muito essa parte de equipamento, né? Equipamento, eu digo, luva, anorak, casaco, mochila, tira, bota, tá frio, tá quente, usa lanterna de cabeça, treinos no escuro. Toda essa parte ela testou muito porque ela teve muita dificuldade, ela tinha muita dificuldade. Então ela fez um treinamento muito específico nesse ciclo até o TMB para que isso não fosse um problema. E aqui a gente entra no treinador, tá? Na filosofia macro, tá? Do Scott Johnson. Que o cara, vamos lá, como treinador, o cara zerou o game do treino mundial. O cara ganhou no masculino e no feminino os 170 quilômetros do TMB. A prova mais famosa, mais conhecida, né? Reconhecida do mundo. Ele é nada mais, nada menos, né, para colegas de profissão, um dos autores do livro Training of the Uphill Athlete. Meu inglês é demais. Esse é disparado o melhor livro de treinamento que tem. Disparado. Nem discutam, não discutam, porque eu leio. Não discutam. Esse é o melhor que tem de treino. Se tiver alguém que conheça outro, pode me mandar, porque eu vou ter prazer em ler, mas esse é o melhor. E ele é um dos autores. Os segredos, né? Vamos ver aqui o que a gente tem de segredo. Olha que loucura! Individualização. Por mais que os treinos da Ruth Croft e do Tom Evans para a mesma prova, grandes atletas, atletas de elite, os dois ganharam a prova, ainda assim ele tinha uma filosofia macro parecida, né? Porque ele não tem como pensar muito diferente, mas a forma como eles treinaram foi diferente. Porque o Tom Evans estava em um momento da vida, a Ruth Croft em outro momento da vida. Um tinha um tipo de acesso, outro tipo de acesso. E ele adaptou e individualizou para cada um deles. Isso é feedback. Feedback do atleta
Isso é feedback do treinador. Cara, isso é sensacional. Cara, eu gosto disso aqui, ó. Ciência, feedback e resultado. Olha que coisa maravilhosa. Isso é o mais alto nível que os mais alto nível tá fazendo. A gente amador aqui tá fazendo, ó. Tá fazendo. A gente tá fazendo ciência, feedback e resultado. Então vamos lá. Outra coisa que ele faz, que é muito treino sublimiar. Ou seja, os treinos não são extremamente exaustivos. Eles são controlados por lactato. Tá? Pelo menos ali nas entrevistas, principalmente a Ruth Croft, ela cita muito isso, diz que é muito controlado com, uh, com lactato. Então, eles têm um nível mais avançado de controle de treinamento, mais específico. Mas a gente pode fazer isso, né? A gente pode fazer isso. A gente pode fazer com uma cinta de frequência cardíaca, com pace e com percepção de esforço. Se a gente juntar tudo isso, a gente consegue fazer. A gente consegue fazer. E é isso que os treinadores noruegueses, que estão amplamente, estão bem famosos no mundo, eles basicamente fazem isso. Ou seja, o mais alto nível está treinando assim. Não está se matando a cada intervalado. Pense nisso. Aqui, ó, isso daqui eu gostei muito. Eu coloquei uma frase resumo aqui dele, tá? Que é uma citação, na verdade. Treinar não é só correr mais rápido, é construir a capacidade de resistir à fadiga. Quem domina as pernas, domina a prova. Que é também uma coisa, talvez por ter lido o livro dele, ou enfim, mas eu tenho muito essa abordagem, principalmente com o corredor amador, porque o corredor amador de ultramaratona, ele não para em uma prova, ou ele não para, ou ele não vai mais rápido na prova, não vai menos rápido na prova, porque ele está com problema cardiovascular, ele está afogado no pulmão. Não é fôlego que falta para ele, falta perna. O que mata o cara é a musculatura. O que nos mata como corredor amador é a força nas pernas. Então a gente precisa treinar isso. Com treinos de força, com os treinos de corrida tendo especificidade de força, tendo o desnível negativo, tendo o desnível positivo, colocando a mochila nas costas. Olha só, isso é Tom Evans e Ruth Croft fazendo exatamente o que a gente faz aqui. Eu vou colocar pelo menos os meus atletas fazem. Quem está olhando e é meu atleta faz exatamente a mesma coisa no nível do atleta, nível, né, amador. E aí aqui esse cara, tá, que é o Joseph, eu não vou falar esse sobrenome aqui. Esse daqui é o GPS invisível. Esse daqui é o nerd. Esse é o nerd. Ele, se vocês procurarem esse nome, Endural, não sei como é que se diz exatamente, vocês vão ver, por exemplo, no meu Strava, se vocês botarem ali, eu conectei o meu Strava a esse programa. É um programa que usa inteligência artificial para ver clima, vento, condições, etc, etc, e faz predições de ritmo, tá? Ou seja, é um cientista de dados, tá? Aqui, ó, ele modela o percurso, faz um avatar, vamos dizer assim, desse atleta e entrega com um plano de pace e nutrição e dá por exemplo, splits em tempo real da prova. Aliás, isso ele fazia ao longo do percurso. Ou seja, principalmente a Ruth Croft citou muito ele, porque o que ela falou? Olha, eu deixo o treino com eles. Eu só vou lá e entrego o que eles me falam. Ela
a Ruth, ela não fica pensando muito nos dados, tá? Quem faz isso é esse Joseph, que passa para ela o que ela precisa fazer e ela faz, e ela executa, tá? De forma bem geral, é isso que acontece. Então, pessoal, o resumo, o que eu aprendi com esses caras, tá aí. E eu falei uma frase nos stories esses dias, que é uma conversando com um amigo meu, que é antes eu lia 200 páginas para aprender 200 coisas diferentes. Hoje eu leio 500 páginas para aprender uma coisa diferente. Cara, nada do que esses caras fazem, nada do que o mais alto nível faz. Hoje, os meus atletas aqui no nível mais amador, né, faça adaptado, óbvio, à realidade desse atleta. Então, cara, eu fiquei muito feliz de ver o mesmo treinador com os campeões, aplicando ciência, individualizando o treinamento e basicamente unindo a mesma filosofia de treinamento que eu tenho. E óbvio, por isso que eu fiquei feliz. Mas eu gostei muito. E se tu tá interessado em saber um pouco mais do que eu achei, eu escrevi no meu Substack sobre o Tom Evans, escrevi sobre a Ruth Croft de forma separada, porque eu gosto de ler e colocar no papel para que eu fixe bem essas coisas. Porque por mais que não tenha muita coisa de novidade que eu tenha visto nesse processo de treinamento deles, é legal revisitar isso, é legal revisitar e recolocar, assim, falar assim, pô, esse é o caminho, né? A gente está caminhando para um lugar legal. Então, se tu gostou dessas considerações, por favor, compartilhe esse vídeo com o teu amigo, com alguém que seja interessado por evoluir, por crescer, por saber um pouco mais. Eu acho que é isso que a gente está fazendo aqui, tentando melhorar um pouco mais. Muito obrigado e deixa um comentário aqui para dar uma moral para o parceiro.